Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Verdade. Aqui, o Colégio Pastoral da Igreja Presbiteriana de Brasília. Reverendo Guilherme, Reverendo Piva, Reverendo Timóteo, eu, Reverendo Leonardo. Seja muito bem-vindo e o nosso tema hoje, trabalho como vocação. Esse é um tema que perpassa a história das nossas vidas. Todos nós trabalhamos e fomos criados para trabalhar. Esta é uma afirmação bíblica. Quando Deus criou homem e mulher, ele os colocou em um jardim e eles tinham a responsabilidade de cuidar desse jardim. Então, a primeira coisa que gostaríamos de deixar claro para você é que trabalho não é maldição. Trabalho é uma invenção divina. Foi Deus quem criou e é maravilhoso, mesmo pós-queda, quando descobrimos a bênção de servir ao Senhor naquilo que Ele coloca em nossas mãos para realizar. Seja o trabalho no lar, seja o trabalho fora do lar. É algo que glorifica e deve glorificar o nosso Deus. Se você tem saúde e experimenta este privilégio de trabalhar, seja no lar, fora do lar, desde já queremos te incentivar a louvar ao Senhor e agradecer por esse grande privilégio que Deus nos dá. E começamos aí nessa caminhada. Vamos começar aqui com o Piva. O que a Bíblia diz para nós, Reverendo Piva, sobre essa relação de trabalho e vocação? Como poderíamos definir esses dois elementos tão fundamentais na nossa caminhada? De fato são fundamentais, mas nós não temos um texto bíblico propriamente que faça essa associação. Mas nós entendemos assim pelo todo da teologia bíblica, que Deus nos capacita e a partir principalmente do Antigo Testamento, das diferentes atividades que as diferentes tribos tinham em Israel, e interessantemente elas não podiam se casar entre si, porque senão acabariam as 12. Elas deveriam ser somente na própria tribo para que mantivesse todas as características. Então, só daí, por analogia, já se percebe. Aqueles que lidavam com ouro, aqueles que lidavam com gado, com a marcenaria, são elementos necessários para a época e Deus criou essa solução e deveria se manter assim. No Novo Testamento nós temos um pouco mais ligado à igreja, mas eu creio que como uma consequência geral da vida que se verificava na igreja, que são os diferentes dons. Então, tanto por Antigo como por Novo, nós entendemos que Deus supre o seu povo com diferentes dons. Esses dons normalmente são mais fáceis de se achar do que muitos acham. Ficam procurando qual será meu dom, como eu vou trabalhar nisso. Na verdade, a grande maioria sabe qual é. É que não está feliz com ele e fica procurando uma saída por um outro. Mas pense, o que você não poderia ficar sem fazer? O que te dá prazer sem nenhuma recompensa financeira ou imediata? Muito provavelmente ali está o seu dom e deveria, tanto quanto possível, vir a ser a sua profissão. Mas lembrando, estamos num mundo caído, onde nem tudo é perfeito. Inclusive, nem sempre há uma sobreposição harmônica e perfeita entre profissão e dom. O que fazer? Torne a sua profissão como tudo na vida para serviço a Deus. Isso vai ajudar bastante a conciliar o seu dom e sua profissão. E Deus não dá um dom que não vá utilizar. Então, de alguma forma, em algum lugar, ainda que não seja na profissão, no seu trabalho, haverá um lugar onde você exercitar esse dom, dentro da igreja ou mesmo fora dela. Uma das coisas interessantes na Escritura é que Deus nos chama a servir com excelência, buscar a excelência. Esse fato no Antigo Testamento de que as tribos tinham um trabalho que era repetitivo,
dentro daquela linhagem por anos e anos e anos, você pode ter duas leituras disso. A primeira, a rotina cansativa. Isso não me motiva, porque isso é muito rotineiro. A segunda é da excelência. Quem faz a mesma coisa repetidas vezes, por gerações e gerações, desenvolve uma expertise que gera um servir com excelência. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que aquele que trabalha não deve servir olhando o seu patrão, a quem serve, como se estivesse servindo a ele, mas servindo ao Senhor. E aí, reverendo Guilherme, fica essa relação de servir ao próximo, quando na verdade estamos servindo ao Senhor. Isso tem uma implicação ética e também tem uma implicação de excelência, concorda? Pegando já toda essa herança veterotestamentária e trazendo para o Novo Testamento? Claro, e é muito bonito a gente pensar isso quando a gente pensa nos nossos dias, no contexto que nós estamos muitas vezes de mundo mesmo, em que as pessoas muitas vezes elas vão desempenhar uma determinada função para agradar a elas mesmas, para agradar os seus próprios corações, para que os seus próprios egos sejam ali de alguma maneira massageados, para que o seu próprio nome seja de alguma maneira exaltado. Quando nós entendemos que o nosso trabalho, o nosso servir ali é de fato para a glória e louvor do nosso Deus, independente do que eu faça, a gente começa a entender de fato, como trouxemos há pouco, que o Senhor nos chamou com os nossos dons, talentos, com aquilo que Ele mesmo nos capacitou para, servindo as pessoas da nossa comunidade, servindo as pessoas que de alguma maneira eu vou interagir, que são pacientes, clientes, enfim, pessoas que de alguma maneira eu estarei ali me relacionando dentro do meu trabalho, eu naturalmente estou glorificando ao Senhor. E a gente lembra os reformadores, né, na época da Reforma Protestante, como Lutero ele trabalhava essa questão, falando inclusive do engraxate, do sapateiro, que desempenhava uma função também exatamente com excelência, com qualidade para o Senhor, mostrando que ele, enquanto um ministro do Senhor, era alguém que de fato o Senhor capacitou para desempenhar uma determinada função de ensino, para que de fato possa trazer a palavra, mas o trabalho dele não era melhor do que, por exemplo, de um sapateiro ou de outras pessoas que de alguma maneira e por aí afora podemos pensar que seja um trabalho menor. Aos olhos do Senhor não é. Se aquela pessoa de fato desempenha esse trabalho para a honra e glória do seu Deus. Timóteo, olhamos na Escritura e vemos Deus chamando homens para desenvolver o ministério da pregação com características muito diferentes, né? Você olha, por exemplo, para Paulo, uma pessoa culta, que era poliglota, e você olha para Pedro, que era um simples pescador. Ok, que a pescaria era um trabalho importante, mas não exigia tanta formação intelectual quanto a que tinha o apóstolo Paulo. Podemos afirmar que para Deus não importa a sua formação acadêmica, aquilo que você realiza como trabalho pode e deve glorificá-lo, sendo algo simples ou extremamente complexo. E como aqueles que estão nos ouvindo podem descobrir a alegria de servir ao Senhor em trabalho simples ou em coisas mais complexas? Quais seriam aí as suas dicas para esses que estão nos acompanhando? Eu acho que um grande erro que a gente comete naturalmente, assim, sem perceber, é viver em comparação com outras pessoas, né? Então a gente tem o ideal de pastor, como é um pastor, como é um pregador da palavra. E a gente coloca na nossa cabeça um alvo a partir de uma boa experiência, um exemplo. Pastor é aquela pessoa. E aí, se a pessoa é diferente, ela acha assim, não é um bom pastor, não é alguém que... Porque ele tem características diferentes. Afinal de contas, o mundo tem que seguir a minha imagem. Exatamente. A minha régua, a minha métrica. A minha métrica. Exatamente. E a palavra de Deus nos ensina que não. Você deu até 2 exemplos e a gente vê tantos outros na Escritura de que Deus chama pessoas de diversos contextos, backgrounds, posições sociais, formações, e Deus usa a todos, né? Seja num trabalho secular, seja num trabalho na igreja, seja num trabalho ali
de serviço à comunidade, enfim, um trabalho braçal, né, como você falou, de trabalho com ferro, trabalho com madeira, trabalho com tantas coisas que nós temos na Bíblia. E essas pessoas, elas têm que ter a noção de que tudo que elas fazem é para glorificar a Deus, né? Servir ao Senhor é no dia a dia, no trabalho com honestidade, no trabalho com excelência, como o Guilherme colocou. Isso tudo é uma forma da gente servir ao Senhor, né? A questão ética no trabalho, Piva, é fundamental. Hoje, mais do que nunca, as empresas estão se preocupando. Existem já departamentos que desenvolvem análises de comportamento ético. Como o Evangelho pode ajudar os cristãos a experimentar uma jornada em que eles irão, a partir da ética de Cristo, ser um exemplo na sua vocação, ou deveriam ser, né? Uhum. Particularmente eu acho fantástico quando o mundo corporativo descobre uma coisa que a Bíblia já fala há séculos, né? O que acontece? Normalmente o mundo corporativo, pela experiência e muito mais erro do que acerto, já se deu tão mal que percebeu que algumas verdades ajudam na produtividade, seja ela quantitativa ou qualitativa, como se queira. Só que eles dissociam Deus dessa questão. Fica apenas uma questão funcional. Em outras palavras, vale mais a pena ser ético do que não ético. Perde-se menos dinheiro, perde-se menos produção e a coisa funciona mais lisa. Lógico, é o princípio universal que Deus deixou. Então, eu entendo que seja assim uma oportunidade de quem está com a faca e o queijo na mão. Se já se percebeu que é isso que funciona, o crente tem uma dupla responsabilidade. Primeiro, de honrar aquela verdade universal que Deus deixou. E quanto mais excelente ele deve ser em mostrar do porquê aquilo funciona. Isto é, não é só uma questão utilitarista. Um ser maior fez essa lei universal, essa ética, e o mundo corporativo está experimentando. Então eu creio, inclusive, um bom ponto de contato missiológico, evangelístico, de que o crente pode dizer: vejam como na empresa dá muito mais certo isso. A Escritura de Deus já fala assim, assim, assim. E o próprio vivenciar dele, dessa ética que transcende essa questão apenas utilitarista, será o grande exemplo que aponta para Deus. Então, eu acho que ele deve fazer em obediência a Deus e é uma ótima oportunidade de testemunho. Jesus Cristo está sempre à frente da história, né? Nós olhamos hoje as empresas, elas buscam na hora da contratação aqueles que têm hard skills, habilidades como a sua formação acadêmica, cursos de pós-graduação, a sua história curricular. Mas quando elas são contratadas, o que vale mesmo é os soft skills. Só que encontramos isso já sendo ensinado por Jesus Cristo. Quando você olha Mateus capítulo 5, Jesus dizendo assim: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os mansos, os pacificadores, os misericordiosos, isso tudo compreende uma lista maravilhosa de soft skills. E aí, Timóteo, fica o desafio: seria o Evangelho um excelente manual de administração para a vida profissional? Com certeza, com certeza. Se a gente está falando de um cristão, que é cristão de verdade, que segue a palavra de Deus, que está ali o tempo inteiro se capacitando a ser melhor, cada vez mais parecido com Cristo, essa pessoa naturalmente ela se destaca no ambiente profissional. Por quê? Porque ela vai saber se relacionar, ela vai se dar bem com o próximo, mesmo que ele seja difícil ou não, porque a gente tem colegas que são fáceis e colegas que são bem complicados. E ela vai ter habilidades de lidar com todo mundo, porque a palavra de Deus nos ensina a lidar com todo mundo. Inclusive, se alguém é, colocando ali, um inimigo. A Bíblia fala para a gente amar os inimigos, interceder por eles. Né? Olha que forma de você tratar a pessoa que faz mal a você. Né? Então, outra questão, quando a gente tem um problema, uma situação de crise, como a gente lida com os problemas? Nós cristãos lidamos com o problema de uma forma muito específica, com paz, com tranquilidade, com confiança de que o Senhor está no controle de tudo, soberano sobre todas as coisas. Isso faz a gente conduzir sem desespero, sem ficar se descabelando diante dos problemas. E isso é uma soft skill
do cristão, propriamente do cristão. E talvez tantas outras, se os irmãos lembrarem de outras soft skills que a Bíblia nos ensina, mas acho que realmente é por isso aí. Se o cara é cristão de verdade, ele já está um passo à frente ali na carreira profissional. Nas bem-aventuranças, quando Jesus termina as bem-aventuranças, ele diz, né, se bem-aventurados vocês devem se considerar quando vocês forem perseguidos e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ou seja, encare as críticas de maneira natural. Todo mundo já foi criticado alguma vez na vida. Você sabe o que você tem feito. É um soft skill, né, maravilhoso de Jesus Cristo. E aí vem, Reverendo Guilherme, uma pergunta: quais são os perigos de ver o trabalho como uma obrigação e não como uma vocação? Olhar para o trabalho e dizer assim, não aguento mais. E eu creio, posso até estar enganado, mas creio que muitos dos que estão nos ouvindo, nos assistindo, de fato têm vivido essa luta. Por vezes estão ali num ambiente que é rotineiro, um ambiente que por vezes muitos se encontram mais nesse ambiente do que nas suas próprias casas, e por vezes estão ali nessa forma, por obrigação, com aquele desgaste. E logo no início, né, quando tratamos falando inclusive do Éden, eu lembro bem que o texto é muito claro dizendo que Adão é chamado a cultivar e guardar, né, dentro daquilo que a teologia chama do mandato cultural, de fazer cultura, de você, de fato, fazer aquilo que o Senhor te chamou a desempenhar, a fazer com excelência, com alegria e naturalmente para a honra e glória do nosso Deus. E isso deve ser, de fato, que deve permear também o nosso trabalho no dia a dia, naquilo que nós fazemos e naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. A gente pensa, por exemplo, uma mãe que muitas vezes trabalhava e vieram os filhos e ela hoje é dedicada para tão somente o trabalho de casa. É um trabalho eterno, é um trabalho que vai ter sempre roupa para lavar, vai ter sempre louça para lavar também, roupa para passar, um trabalho que vai, como se diz, só se avolumando dependendo do... Então, e muitas vezes ele não é valorizado como deveria, vamos dizer assim, pela própria família. E a nossa palavra é uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, dizendo que de fato o Senhor é o Deus que verdadeiramente sonda os corações, conhece a sua vida, conhece a sua rotina e, naturalmente, sabe muito bem como você tem desempenhado o seu trabalho, o seu serviço. E aí eu não estou dizendo exatamente algo que vai te gerar uma remuneração direta, como esse trabalho que falei da dona de casa, mas naturalmente existe o trabalho também que você vai ser remunerado por isso. Ah, não, mas eu não estou satisfeito pela minha remuneração, e não tem problema nenhum você fazer um curso, uma especialização, buscar naturalmente ser alguém mais bem preparado naquela sua área. Isso, sem dúvida nenhuma, também louva ao Senhor quando você busca ser melhor dentro daquilo que o Senhor te colocou a fazer, a desempenhar, mas o nosso objetivo é de fato e verdadeiramente glorificar ao Senhor naquilo que nós fazemos e glorificar a Ele naquilo que inclusive eu recebo, seja no valor financeiro, seja naturalmente no olhar daqueles que interagem comigo no meu trabalho, se a glória está sendo para mim isso, e se isso infla o meu ego, ou se verdadeiramente Cristo está sendo também anunciado, se o bom perfume dele de fato é exalado através da minha vida, do meu trabalho, se eu estou de fato sendo sal e luz ali naquele ambiente, ou naturalmente se a busca é uma busca para que o meu nome seja glorificado e não do Senhor. Nós vivemos uma sociedade de produção. O indivíduo vale o quanto produz. E num determinado momento da sua história ele começa a produzir menos. E aí ele começa a se sentir desvalorizado. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós entendemos que servimos a Deus naquilo que Ele colocou em nossas mãos, devemos nos alegrar, porque estamos nessa relação direta com aquele que nos criou e não com aquilo que os outros pensam sobre nossa produtividade. Isso gera uma sanidade espiritual, emocional e física também. Deus sempre se preocupou com toda essa complexidade, ou seja, Ele nos criou de maneira inteira, completa. Nós somos corpo e alma. E
Deus percebeu que deveríamos servir num determinado tempo do dia, quando chega a noite devemos descansar, e ele também estabeleceu um dia específico na semana para o descanso. Daí, Piva, qual a importância desse dia do descanso para os trabalhadores, sejam dentro de casa, sejam fora de casa, que estão servindo com tanto afinco, buscando excelência, pessoas que entenderam a sua vocação, porque vivemos uma armadilha, que é a pessoa, já que eu sou valorizado pelo que produzo, vou produzir 7 dias na semana, e esse nunca foi o ideal divino. Então, como resgatar a importância do descanso na vida dos trabalhadores? Eu acho que dá para piorar a pergunta ainda. Como ter esse dia do descanso sem ser legalista? Que é muito fácil incorrer nisso, não é? Eu entendo o seguinte, segundo a Escritura, se Deus separou um tempo para descanso, é porque precisamos do descanso. Não há como fugir disso. Como qualquer coisa que nós fugirmos, nós seremos os primeiros a ser prejudicados e o nome de Deus não é glorificado na nossa vida. Então, precisamos desse descanso. O grande problema é que muitas vezes só se fala que é preciso de um dia do descanso a partir do ensinamento bíblico, mas ninguém ensina como planejar a semana para que de fato seja um dia de descanso. Então a pessoa vai atropelando muitas coisas a ponto mesmo dela dizer, bom, agora não deu tempo, no sábado eu faço. E vai chegando no sábado não fez, então eu vou fazer no domingo. E realmente acaba sendo um pouco mais livre para a grande maioria, vamos dizer assim. E chega ao ponto de que no domingo ela vai ter que fazer, porque senão segunda-feira não acontece. Então eu creio que para honrar esse tempo de descanso, é preciso honrar cada dia da semana com o tempo de trabalho, priorizando e organizando, tendo o seu descanso diário, que é a noite ou o período que lhe cabe como descanso, para que chegue um dia, então você possa de fato separar, sem ficar pensando, eu não vou fazer porque não posso fazer, mas no coração e na cabeça está cheio daquela agenda e de fato você só não está com a mão no trabalho que gostaria de fazer, mas você não está descansando, não está leve, não confia em Deus, é pior quase do que se estivesse efetivamente trabalhando. Então o segredo eu creio que seja preparar-se durante a semana, ter os descansos diários para que não fique nada acumulado, claro, uma semana ou outra com coisas atípicas, mas que se faça isso e se separe de fato esse descanso, lembrando que na ideia de descanso não é não fazer absolutamente nada. Como os legalistas dizem. Como os legalistas dizem, né? Você já deixa até o frango no micro-ondas no domingo para alguém apertar para você, porque você não pode apertar o ligue ali no micro-ondas. Então não é isso. Eu creio que é bem mais como os reformadores diziam, que é que para que mais intensamente do que em outros dias, você se dedique às obras de santidade, de leitura, de meditar tanto mais ainda na palavra, que vai ocupar um espaço, mas é um espaço que te refaz, é um espaço que te deixa leve. Você ocuparia aquele espaço talvez com simplesmente coisas do seu hobby ou coisa assim, que tem a sua função, mas elas não te dão crescimento espiritual. Esse descanso visa isso. Então, até usando o tempo para algum trabalho, vamos dizer assim, dentro dessa linha, você está se refazendo. É isso aí, começamos com o trabalho e terminamos com o descanso. É muito bom ter a sua companhia aqui no nosso podcast, Um Papo de Verdade. Esperamos você na próxima. Deus te abençoe.